Zubeldia não Maxi estava. Cubeiras. Maxi Cubeiras, vamos lá então. Hoy debíamos jugar un partido muy práctico. Primer tiempo yo creo que fue mejor que el segundo tiempo, pero en líneas generales hemos controlado muy bien, y a excepción de una jugada clara de Lucas Moura, otra la jugada donde se lesiona Junior Alonso, después neutralizamos bien. No tuvimos el brillo de otros días, que a veces empatamos o perdemos, chutando mucho al arco. Hoy chutamos menos, sufrimos menos, pero ganamos. Sí, sentimos que el partido lo íbamos desarrollando bien, que estábamos trabajando mucho en campo rival, con algunas opciones claras y otras que no llegamos a conectar, pero sí que estábamos haciendo un buen trabajo, por eso lo sostuvimos la mayor cantidad de tiempo posible. Lamentablemente en una jugada aislada y sobre la hora nos ganaron el partido con un balón parado. Tá aí então, o Cubeiras e também o Milito falando sobre essa vitória do Galo, com gol lá no final. Eugênio Leal, para rimar. O Galo fez um bom jogo, mas não teve praticamente chances de fazer gol. Mas eficiência faz parte do futebol. Diga, Eugênio. Ferreira fala eficácia. Eficácia. O Galo fez um bom jogo, né, Abel? A sua opinião, mas é um jogo fora das suas características, né? Ah, é? Foi um jogo completamente fora das características do Galo. Ele se postou lá atrás, da intermediária para trás, ficou ali bloqueando as tentativas de ataque do São Paulo. Aí no final do jogo teve uma falta na intermediária, bola aérea. Bola aérea foi lá, o batalha de cabeça na terceira trave, como eu falei agora há pouco, e desmarcado, bateu de forma cruzada na bola e fez o gol da vitória do Galo. Inclusive eu estava pegando os números no ESPN True Media, Abel. Diga lá. E daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo e Bahia, mas teve várias semelhanças. O Galo teve ontem a sua segunda menor posse de bola da temporada, 43,2%. A menor posse de bola em um jogo que ele venceu. E Então, também ele foi o jogo. muito posse de bola em outros jogos e não estava ganhando. Também foi o jogo em que menos finalizou. Apenas 5 finalizações do Atlético ontem. Finalizações do outro time que está tentando... menos marcado, às vezes. O que está menos marcado. Isso acontece muito. Então, por isso que a gente fala, né? A máxima do futebol. Quem não faz, leva. Gostou? Lancei agora. Essa é muito boa. Peraí, em relação ao jogo de ontem. Quando você Tô tem tentando domínio me do lembrar jogo. aqui. As melhores chances foram do São Paulo. Teve aquela do Caleri, teve uma do Lucas. A do Lucas. Teve um A do chute de Lucas. fora da área do Wellington Rato, que o goleiro do Galo foi muito bem também. Foi. Mas O chute de Everson. fora da área não é uma finalização de grande probabilidade. Para mim, a grande chance do São Paulo é a do uma Lucas. boa chance. Sim, Quando A gente essa viu é agora, a- pô, essa cruzamento do foi a Bobadilha principal. dentro da pequena área. Essa é a principal. Ele cabeceia, a bola passa raspando. Mas essa é uma estatística geral do futebol, tá, Bel? Normalmente, o time que está muito atrás, sofrendo muita pressão, quando ele vai adiante, ele consegue gerar, mesmo em quantidade menor, mas cada finalização tem, normalmente, uma maior probabilidade de gol. E foi o que o Galo aproveitou ontem, o Flamengo aproveitou também. O jogo foi, o Atlético saiu das suas características, aí a gente não sabe exatamente se essa era a ideia do Atlético desde o início do jogo, ou se ele foi superado na disputa da bola pelo São Paulo e acabou aceitando uma situação de, opa, vou jogar na retranca aqui, quando der eu tento ir, ou se ele realmente estava querendo fazer isso. Mas o fato é que ele consegue uma vitória importantíssima, que o deixa muito perto da classificação, abrindo mão dos seus conceitos, da sua ideia de futebol, que é anterior ao seu treinador. Né? Porque o treinador ele foi contratado de acordo com uma ideia de futebol, e a gente viu aqui, né? Teve lá todo um processo, mas faz parte. Eu vou lembrar, por exemplo, Abel, ano passado do Real Madrid, no jogo de quartas ou semis da Champions contra o City. Semi. Ele leva um vareio do City em campo, fica trancado lá, pendurado na trave. No final das contas, passa nos pênaltis.
depois de sofrer um vareio, e o Ancelotti fala: não sei de nenhum torcedor que esteja triste. A gente está classificado. Foi o que aconteceu ontem. O Atlético não está classificado, mas conseguiu a vitória fora de casa. Só para completar de minha parte, antes do Prats e do Donk falarem também, primeiro, bem claro, não tira o merecimento da vitória do Galo de forma nenhuma. O São Paulo teve mais oportunidades. Mérito do Atlético Mineiro de ter um grande goleiro que ontem fez uma grande partida. Nos chutes do Rato, naquela bola do Caleri, ele foi bem demais. Segundo, você disse que não considera um chute de fora como uma grande chance. Ou as estatísticas talvez também não considerem. A probabilidade de gol é muito menor. Mas eu discuto isso. Se você tem um bom chutador, como, por exemplo, o São Paulo tem o Rato, como, por exemplo, o Atlético Mineiro tem o Hulk, e esse cara, dentro de um jogo, tem um espaço para poder aplicar o chute dele, e a bola vai no ângulo, vai na trave, o goleiro pega, para mim também é uma grande chance. É diferente do cara que entra cara a cara, se o cara acerta mas o chute, não é uma grande chance? Se o cara acerta o chute, ela se transforma numa grande chance. Então, mas, em geral, o chute de fora da área tem menos probabilidade de entrar do que o chute da pequena área. Depende de quem for o centroavante, de quem for o chutador. Mas, em geral, você tem razão. É isso. Diga, Prats. Primeiro que é uma excelente vitória do Atlético dentro do Morumbi. O Atlético venceu um time que está num momento muito positivo, como é o São Paulo. É um jogo defensivo muito bom do Atlético. Primeiro tempo, São Paulo levou algum perigo em finalizações de fora da área, mas não vi ninguém assim tão dominante para ganhar ou para ir para o intervalo com vantagem. Segundo tempo, mais do São Paulo, né? E principalmente com o Sabino carregando a bola. O zagueiro do São Paulo virou, entre aspas, quase que o armador do time. Como o Atlético às vezes se fechava um pouco mais, marcava um pouco mais no próprio campo, o Sabino começou a encontrar alguns passes, carregando a bola e saía de uma primeira pressão que o Atlético fazia nos zagueiros do São Paulo. Mas assim, chance da área mesmo teve essa do Lucas. A do Caleri ele ganha do Alonso, né, que sai machucado. Essa foi a bola principal para o São Paulo ganhar o jogo, foi essa, no 0-0 ainda, que o Lucas perdeu o gol. O Caleri você não considera uma grande chance? Considero, mas não desse tamanho. Essa daí o Lucas. Ele entrou cara a cara com o goleiro, tinha o Luciano entrando no meio da área. A Everson fechou muito bem. Agora, um jogo... e a marcação do Atlético ontem era a marcação de alguns encaixes individuais. O Saravia, por exemplo, acompanhava o Lucas em muitos setores do campo. Então, o Lucas saiu da esquerda para o meio, o Saravia estava junto com ele. O Otávio junto com o Luciano. E o Atlético fez bem esse tipo de marcação. São Paulo não conseguiu muito sair dessa marcação do Atlético em grande parte do jogo. O Max Cubeiras fez uma alteração aos 45 do segundo tempo, quando ele tira o Wellington Rato para colocar o Nestor. E o Rato nem era ali, nem de perto, um dos piores jogadores do São Paulo em campo. O Rato foi o melhor jogador do São Paulo. Sabino gostei também. Sabino foi bem. Foi bem, o Lucas Sabino também foi muito bem, apesar do gol perdido. Mas o que mais gerou o jogo para o São Paulo foi o Rato ontem. Foi. Principalmente arrematando de fora da área. E aí, quando o jogo está caminhando para o 0-0, que para o Atlético não seria um mau negócio, o Atlético estava até contente com esse empate no Morumbi, pensando em levar a decisão para Belo Horizonte. Vem a falta no Igor Gomes, que começa num erro do Luciano, que não consegue dominar a bola. E dá falta, o Scarpa coloca a bola no outro lado, Batalha cabeceia muito bem. E o Atlético ganha um jogo duro e muito importante para a caminhada. Além dos méritos do cruzamento, foi Scarpa que cruzou? Foi. Scarpa, o gol do Batalha, além dos méritos do Galo, não houve uma falha coletiva de marcação do São Paulo também nesse gol? Também. Na opinião de você? Na minha opinião, sim. Sim. Porque ele tinha vários jogadores do São Paulo. Olha quantos jogadores do São Paulo. Ele aparece livre para cabecear, né? O Luiz Gustavo até tá próximo, mas ele estava marcando outro jogador, para mim, mais do Arboleda no lance. Eu acho que ele acabou, foi ali nas costas dele. Eu tenho essa impressão que o Arboleda poderia... Foi coletiva, concordo, mas acho que ele é o cara individual que poderia ter feito algo melhor. Luiz Gustavo? O Arboleda. Arboleda. Foi a movimentação do Batalha é sensacional, né? E, aliás... Tempo de bola. Aliás, o Batalha já resolveu a classificação contra o São Lourenço numa bola do Scarpa. Exatamente. E assim, um detalhe também que a gente tem que chamar a atenção, até o Rafael Oliveira que estava na transmissão e pontuou isso. Faltas centrais não são tão comuns assim para situações claras de gol. Então, assim, não é uma... Geralmente aquela bola lateral que o jogador levanta, se ninguém desvia, complica a vida do goleiro, ou normalmente alguém desvia e faz o gol. Falta central é difícil você ter um alto índice de uma probabilidade de Porque gol. Normalmente a defesa está mais de frente para a bola. Está mais de frente. E é o que reforça. E aí o mérito dessa jogada. Exato. Do Scarpa, que bate muito bem. Do Batalha, o Batalha consegue um cabeceio ali com um grau de dificuldade considerável. Muito alto. Não está fácil para fazer, para acertar. Mas quando ele faz a opção por esse cruzamento tão aberto, né? Eu estou brincando de terceira trave aqui, né? Eu imagino até que seja uma jogada ensaiada, hein? Defesa é uma opção justamente para evitar, porque se a bola vai no meio,
A zaga tem mais Sim, facilidade. exato. E a zaga está esperando. Você vê que o tempo inteiro a zaga está esperando a bola no meio. E conforme ela vai viajando, os caras, essa bola está passando. Não imaginavam que ela fosse do outro lado. E aí, indo do outro lado, dificulta o posicionamento da defesa. E aí, claro que é ensaiado, porque não era à toa que o Batalha estava fechando do outro lado lá para cabecear. Mas sim. Como lembrou o Dom, que não é a primeira vez que acontece. Aí tem mérito e demérito. Tem mérito do Atlético, muito mérito do Atlético, óbvio. Né? Na cobrança excelente do Scarpa, na grande finalização, mas também tem um pouco de indecisão da defesa do São Paulo. Mas essa bola não vinha aqui, tem que estar pronto para todo tipo de batida. Né? E em relação ao jogo, tem um aspecto para mim que eu acho muito determinante. O Eugênio até falava, né? Talvez, não sei se o São Paulo empurrou o Atlético ou o Atlético que adotou essa postura. Eu arriscaria dizer que foi muito partiu do Atlético também, reconhecendo o momento que não é bom do time. E do outro lado você tem um time que é muito forte em casa, está muito mais consolidado, e o Atlético defensivamente tem sofrido. A gente pega, até voltando do exemplo da Libertadores, o São Lourenço não é um grande time, vinha dos piores ataques do futebol argentino na época do confronto, e produziu muito, sobretudo em BH. Então acho que o Atlético, assim... jogou com o regulamento, abraçou o 0x0 até. Isso foi uma coisa, Milito, né, Dom? Que é uma adaptação de um treinador. E eu acho mérito. Tem uma ideia de futebol, tem o que ele considera o ideal para jogar, e onde se adaptou. Olha, o mata-mata, primeiro jogo é fora de casa contra um time que está muito bem, como eu vejo São como Paulo. um mérito do Milito. Eu também. Mudado. Eu Claro falo num tom elogioso em relação ao Milito, porque... Agora, eu não sei se essa era uma ideia anterior ao jogo, porque pode ter sido também durante o jogo. Pode que ser. O início não é um início de tanto domínio do São Paulo. Não, isso é um início fato. um pouco mais disputado. E aí, por isso a minha questão. O Atlético tentou jogar no início, só que ele não foi conseguindo. Então, talvez, tá difícil de botar o que eu tento. E aí, vamos recuar um pouquinho, então, vamos para um plano B. Ou foi um plano B, ou de foi um fato, plano A. ou de fato, no campo, assim, não consigo sair, não consigo trabalhar a bola como eu gosto de trabalhar, e não tem jeito. É difícil a gente precisar pode ter isso. imaginado é uma percepção, né? que ele pode ter imaginado faz antes sentido. que seria realmente difícil ele ter a posse, ele dominar o Falou jogo sobre isso depois. contra o São Paulo. Falou sobre isso Né? depois, que o plano foi traçado muito em cima do momento do São Paulo, sabendo que é um mata-mata, que não iria decidir o jogo no Morumbis. Era preciso um jogo defensivo muito bom do Atlético, e eu acho que o Atlético fez um jogo defensivo muito bom. Muito bom. Claro que o São Paulo teria a chance. Não tem como o São Paulo não iria não chutar no gol. Enfim, poderia até tomar o gol do Lucas no final, que foi um erro de marcação no meio da pequena área. Mas, de maneira geral, o Atlético se comportou muito bem defensivamente. Os zagueiros ficaram poucas vezes expostos. Batalha e o Alonso perde numa jogada que ele se machuca com o Caleri. Batalha fez um jogo muito bom. Otávio muito ligado no jogo. Eu achei que o Galo foi bem. De travar o São Paulo Travou mesmo. muito bem. E você tem que entender e assimilar o formato da competição. Isso influencia demais. Não dá pra achar que o Galo do Milito joga dessa forma. Ok, ele tem essa ideia. Aberto no Mas Morumbi. você vai com uma quartas de final, que você tem ida e volta, 180 minutos para resolver. Acho que você tem que condicionar também muito ao formato da competição. E para mim o Atlético fez isso de forma perfeita. Então, Eu acho que o exemplo que você trouxe, Eugênio, do Real Madrid, ele é, assim, marcante. O Real Madrid costuma ser dominante nos jogos dele, não costuma? Sim. Imagina que o Ancelotti pensou, contra o Manchester City não adianta que eu não vou jogar como eu jogo sempre. Correu um enorme risco, mas passou, se defendendo o jogo inteiro. Exato. É semelhante, tem uma semelhança, não tem? A gente tem uma tela, porque São Paulinos, alguns ou muitos, reclamaram de que o Zubeldia, a sua comissão técnica, o Zubeldia não estava lá no comando, no campo, mas imagino que tem alguma comunicação e que ele estivesse comandando de fora, como costuma acontecer. Reclamaram que ele demorou e não substituiu, só fez uma substituição lá no final do jogo. Demorou demais para mexer? Diz o título da nossa tela aí. Jogos que o São Paulo mais demorou para fazer substituição. O de ontem aí, aos quase 90 minutos. Foi. E ele só fez uma mudança no jogo. Aí tem um 3-1 contra o Bahia, que foi aos 83, a primeira, mas ele fez 5, é isso? Isso. Aí depois tem um 2-0 contra o Bragantino, quase 80, fez 4. E contra o Nacional, na Libertadores, perto de 80, 76 ali, fez 3. Desde a estreia de Zubeldia, essa foi a que demorou mais para substituir. E tem muito São Paulino bravo. Eu vi muito São Paulino, e isso é normal de qualquer torcida. Quando o Luciano decide, é maravilhoso, é ídolo, decide, ainda provoca os adversários. Ontem realmente ele foi mal, não produziu e ainda errou no lance do gol do Galo.
quando ele perde a bola ali, Sim. né, Prats? Mas por que, na sua visão, errou o Zubeldia, sua comissão? Não, Demoraram? Poderiam ter... Quem poderia ter entrado? Não, me parece que o Cubeiras, ou o Zubeldia, a comissão técnica do São Paulo, ao mexer aos 45 do segundo tempo, eles estavam gostando do time no segundo tempo. São Paulo não fez um segundo tempo ruim. É que o jogo era um jogo equilibrado, de pouco espaço, muita marcação. E o São Paulo não conseguiu, muitas vezes, superar a marcação do Atlético. Né? E aí poderia, talvez, colocar quem? O Eric, que é um jogador mais rápido pelo lado, um pouco antes. É uma opção. O André? Era uma opção. O André Silva na área para brigar, para dividir mas a o atenção André, com o Caleri. você vai tirar o Caleri? Então, Lucas e Caleri não iriam sair. Pois As é. reservas técnicas do time podem decidir a jogar o jogo em um lance, em uma jogada. O Rato jogava bem. Tem o garoto. Luciano realmente do meio Jogou para frente, destoou? William Gomes, né? Sim. Mas aí... E é muito em cima, né, Bel, do resultado. Muito em cima, às vezes, saiu um gol no final do Atlético, poderia ter feito coisas diferentes antes. Poderia ter feito coisas diferentes antes. A alteração Rato por Nestor, eu não entendi. Eu não sei se o Rato pediu para sair. Pelo menos assim, não sei se o Rato estava mancando, estava desgastado. Porque é uma alteração aos 45 do segundo tempo. Não fez alteração, né? Na prática, não fez alteração. Ali faltavam 5 Sabe minutos. o que vem à minha cabeça também nesse assunto? Ele poupou vários jogadores no jogo do fim de semana, quando Sim, ele isso tem ganha razão. do Vitória. Foi. Pensando nisso, Sim. vou ter um jogo Se alega desgaste, de intensidade, se alega que o time tá cansado, de e você não pressão faz assim, mental também, pode que é um mexer mata-mata. 5. Se eu precisar usar os caras do jogo inteiro, eles estão inteiros. Ou como os técnicos portugueses costumam dizer, estão frescos. Sim. Então, você fala, eu concordo com o Prats e não vejo tanto motivo para corneta. não O é maior uma motivo regra, da corneta é o resultado, Claro, perder o jogo. claro. Concordo com você. O São Paulo fazia um segundo tempo ruim? Não. Era um jogo que o São Paulo era um pouco melhor que o Atlético. O Atlético marcou muito bem. Eu acho que, inclusive, é um jogo que, tirando talvez o Wellington Rato, de jogadores mais ofensivos, quem se destacou foi quem jogou do meio para trás. No Atlético também no São Paulo. Acho que o Rato foi uma exceção. Luciano, talvez, Então, o poderia Luciano ter mal. saído, porque O ele Luciano estava mal no jogo. Estava mal no jogo. Mal. Mas, mal comparando, Bernardo e Paulinho jogaram quase nada. Bernardo não fez nada. Quase nada. Mesmo os duelos individuais não ganhou nenhum. É Mas isso. é também pela característica Também, do jogo, então, né? Então, mas o Bernardo ele tirou. O que foi? Tirou, entrou o Igor Gomes. Meio do segundo tempo, É. mais ou E menos. é quem sofre a falta, né? É. Então, assim, Abel, o que realmente chama atenção, como a gente percebe muitos treinadores falando muito em desgaste, em time cansado, pela sequência, pelo tamanho dos jogos, decisão, a gente estranha quando em um jogo que você pode mexer e você pode fazer 5 alterações, você faz uma aos 45 do segundo tempo. Então, seu time não está tão cansado assim. Não sei que você percebeu que há um desgaste. Acho que o Bernardo, pelo Igor Gomes, passou muito por isso. Não é um desgaste. Que no jogador que, como é um jogo de choque, de muito de contato, de pouco espaço, o Igor Gomes oferece mais que o Bernardo, que estava muito alheio ao jogo, né, no caso do Atlético. Mas essa alteração no final aí que, assim, eu não compreendi direito se o Rato pediu para sair. Muitas vezes o treinador pensa assim. Eu já vi treinador falando isso várias vezes. Vocês devem ter visto também. Luciano não está jogando nada. Sim. Posso tirá-lo. Mas ele é um jogador que, mesmo com um jogo ruim, sem jogar nada, a qualquer momento, ele é um bom pode finalizador. decidir. Quantas vezes já ouvimos o treinador falar isso? Eu entendo esse ponto, mas daí se você parar pra pensar assim, você vai falar do Lucas, do Caleri, e aí você só vai tirar no ataque o Rato se ele não estiver bem. Então Que foi você quem fica. saiu. Que foi quem saiu. E era o melhor jogador, talvez, junto com o Lucas ali do setor ofensivo. Assim, é que eu falo com toda a ressalva, porque agora você falar fica muito engenheiro de obra pronta. Claro. Tá, é certo, Claro. por causa do resultado. Mas, assim, de fato, o São Paulo criou as melhores chances do segundo tempo, só que eu acho que ainda poderia ter produzido mais. Acho que falta um pouco mais de repertório, e aí eu acho que entraria a alteração. Ter sacado o Luciano, por exemplo, você centraliza o Lucas, você tem a opção do Eric, o André Silva, não para entrar no lugar do Caleri, mas é um cara que também sai bem da área. Eu acho que você tinha opções, assim, pro São Paulo tentar buscar algo diferente dentro do jogo. Não acho que foi um absurdo. Tá na conta do Zubeldia a derrota por conta da não alteração. Não vejo tanto dessa forma, mas eu acho que ele poderia ter feito antes. Assim. E no caso do Luciano, que de fato os outros 3 eu não teria tirado do setor ofensivo. O Rato, se for essa questão física, mas embora aos 44 segundo tempo não tenha um impacto tão grande. Mas eu acho que ele poderia ter sido... Não sou tão corneteiro assim quanto a torcida, mas eu acho que poderia ter feito uma mudança mais cedo. Um jogo marcado por muitas homenagens ao Juan Esquerdo, que faleceu depois daquela arritmia que ele sofreu no jogo contra o São Paulo pela Libertadores da América. E, inclusive, quando o São Paulo chegou... Normalmente, quando o São Paulo chega, ainda mais para esses jogos decisivos no Morumbi,
tem aquela festa da torcida, acompanhando o ônibus, é muito bonito, quem já viu, né? Vários clubes fazem, a do São Paulo é muito bonita, ali no Morumbi. E se eu não estou enganado, a fumaça que a torcida soltou, eles colocaram também cores referentes ao azul, referente ao Nacional. Então, muitas homenagens, muita emoção também. E o Rafinha falou sobre isso. Aliás, alguns jogadores do São Paulo vão para Montevidéu hoje para o velório do Esquerdos. O Rafinha é um deles. Rafinha, Caleri, Galopo, Michel Araújo. O Rafinha falou sobre essa emoção, sobre esse sentimento tão triste. Ele falou depois do jogo. Assim, cara, eu acho que esse momento é de ir lá pro lado pessoal, né? O lado humano, né? O lado humano, olhar... Assim, não tivemos nenhuma consulta dessa, né? Tem que ser sincero, ninguém veio consultar a gente, pra perguntar se a gente estava com cabeça para jogar, se tinha clima para jogar. Então, assim, esses jogos envolvem outras coisas, né? Tem outras pessoas que estão mais preocupadas com outras coisas. Então, a gente que estava no campo, que vê o lado mais humano da situação, sofre. Assim, tenho certeza que fosse consultar muita gente, claro que o pessoal ia falar que não estava legal. Mas agora já passou, né? Não tem o que a gente reclamar, já aconteceu. Então, assim, é deixar as coisas acontecer agora, que assim, o pessoal tem que pensar um pouquinho mais no lado pessoal, no lado humano também, né? De cada um, porque não é fácil, não. Depois de uma tragédia que tivemos aí, né? Ter que voltar para campo logo depois de 5 dias e jogar de novo. O Breler, inclusive, ontem falava sobre isso. Escreveu no artigo que ele escreve também, se não me engano, semanalmente, dizendo que não só no Uruguai, que deveriam ter parado no Brasil, mas aí entra a questão do calendário, Sim. Já não tem data, etc. e tal, e os jogos continuam, e a gente está vendo imagens aí do que eu dizia, da fumaça azul, a torcida participando também de todas essas homenagens ao zagueiro esquerdo que faleceu nos últimos dias, o Dom. E assim, a gente lamenta muito, aproveitar mais uma vez, né, mandar toda a energia positiva à família dele, aos amigos. Mas assim, a postura do São Paulo nesse aspecto, institucionalmente e individualmente, falando dos jogadores, assim, foi formidável. Assim, de uma empatia com tudo que aconteceu. Então só tenho elogios ao São Paulo como instituição e aos atletas que também partiram deles essa postura e cara, tô muito com o que o Rafinha falou. Assim, cada um reage de uma forma. Claro. Você pode ter jogadores que tiveram... A gente não sabe, né, como cada um tá lidando, mas certamente alguns podem ter a sua atuação ontem impactada porque é uma imagem muito forte. E por mais que você não conheça de perto o esquerdo, não tenha vivido com ele, é alguém da sua categoria, alguém que você se vê também. Então é pesado tudo que aconteceu e com certeza impactou alguns jogadores lá dentro do campo ontem. Quer falar, Eugênio? Eu vi imagens muito bonitas da torcida do São Paulo, do lado de fora do estádio. Inclusive fazendo oração, né? Rezando o Pai Nosso do lado de fora. E isso, inclusive, teve boa repercussão no Uruguai, na Argentina, porque a rivalidade, eu acho que o mais bonito disso a rivalidade é o jogo. Ela deve acabar no jogo. Mas, lamentavelmente, no futebol, as pessoas levam aquilo como clima de guerra para a vida. Dentro do campo ali, entre os jogadores e fora de campo, deve haver a solidariedade. As pessoas têm que se tratar como irmãos, como somos todos. Então, parabenizar a postura dos jogadores do São Paulo. Eu discordo um pouquinho do Donk, porque as informações que chegam, especialmente lá do Uruguai, dão conta de que a diretoria do São Paulo não teve exatamente a mesma postura desses atletas, de estar tão próxima. E aí o São Paulo tinha razão, tinha feito uma reclamação com relação ao racismo no jogo de ida, então manteve uma postura um pouco mais distante da diretoria, mas os jogadores estiveram o tempo inteiro presentes, não que tenha sido contrária à diretoria do São Paulo, mas não foi tão próxima quanto os jogadores foram, né? E a torcida maravilhosa, né? No reconhecimento e na solidariedade. Então, é um momento muito difícil para o futebol como um todo. A repercussão é mundial da situação do esquerdo. Não aconteceu em um momento qualquer, aconteceu no momento de um encontro de dois gigantes do futebol sul-americano, na principal competição do continente, né? E é muito marcante. Então é um momento que todo mundo tem que levar muito a sério, entender. Mas, acima de tudo, tem que procurar, como eu falei aqui ontem,
trabalhar para evitar que esse tipo de situação volte a acontecer. Você citou um momento importante de um jogo decisivo de Libertadores, de 2 gigantes do futebol sul-americano e mundial, e um momento importante, de qualquer maneira, seria deprimente e triste morrer dessa forma como ele morreu, mas um momento importante da vida do Esquerdo, com um filho recém-nascido, com uma outra filhinha de 2 anos. Tudo isso aumenta ainda mais a tristeza, que já seria enorme, mesmo se ele fosse solteiro e não tivesse filho. Já seria triste. Acho que isso toca todo mundo, fica mais tocado, mais triste com tudo isso que aconteceu. A gente vai falar de algo bom agora, tentar sair um pouco dessa tristeza, falando do Bola da Vez, que está sendo gravado neste momento, sob o comando de André Plihal.